vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bacana? Tudo certo? Tudo lindo? Tudo maravilhoso? Estamos de volta a mais um alucinado programa Pânico pelas distintas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais motivado e competitivo que o Brasil na Copa do Mundo. Todos com muita vontade de ganhar o caneco. Vamos falar de Copa do Mundo? Hã? Argentina? Lá vem os brasileiros que torcem para a Argentina. Para depois ele chamar a gente de macacos, de chimpanzés. É isso aí. Vamos torcer bastante para a Argentina. Isso. A Argentina está sendo favorecida? Vamos explicar essa questola. Eu chamo eles Roberto Avalanches e Walter Calça Grande. Tudo bem, Calção? Tudo bem. Eu não sei. Não é um exemplo pra juventude. Eu não sei. O Neymar não é exemplo pra juventude. Eu que sou. Na verdade ele não é exemplo, precisa ser melhor. Aliás, o Samidana voltou usando a minha peruca, né? Isso aí eu gostei, né? A Argentina vai ser campeã. Mas eu torço pra Argentina, mas não torço pro Neymar. Mas se o Neymar fosse argentino, aí talvez eu falasse um pouco menos mal. A Argentina tá sendo mais ajudada pela arbitragem que o primo virgem da zona. O Messi tá sendo tão bem tratado que parece até um cachorrinho de madame. Mas eu gosto da Argentina. Eu só não gostaria se ela chamasse Neymar Argentina. Agora eu preciso correr. Que eu enchi o fraldão. Agora vai lá o Messi e eu não sei. Vai Messi palmeirense. Meu Deus, alguém traz uma Vamp pra lavar a retaguarda desse marmanjão que tá totalmente maluco. Boa tarde, Surita, o famoso Tonhão Ferramenta de São Manuel. Meu Deus, essa Copa do Mundo, vou falar, estão dando tudo pro argentino. Me desculpa a palavreada, mas só faltou dar o brioco para o Messi, exclamação. Francamente, seu Gianni Infantino, o senhor fica molhadinho quando o Messi pega na bola. Meu San Genaro, mais um careca ferrando o Brasil. Assim não dá, meu Deus do céu. Meu San Genaro, Argentina, tá mais blindada que o filho do Lula. Interrogação, exclamação, fica com você. Eu pergunto e eu respondo, sim, está. Essa Copa do Mundo tá mais comprada. E que tal que os amigos do Vorcaro, meu Deus. Agora bora encher a pança no Krispy Kreme. Só louco por uma rosquinha, é claro. E lógico, o meu Dipolini Maggiore, que aumenta até 5 centímetros o meu pepino frio. Agora com você, Emílio Zurita. Partiu o terror do parto natural, meu Deus. Muito bem, aí está ele. Morgadinho. Folgadinho, né? Terror do parto natural. Uma senhora lá de... Uma senhora lá de... O cara Berlândia. Não, gente, mas... Teve um bebê gordaço. É o Avalônia. O cara foi preciso. Vamos pra agenda? Vamos. É o melhor stand-up comedy do Brasil. Saudade! Eu me lembro. Não sei. Cabelo do Reginaldo Rossi. Cabelo de jet lag. Jet lag. Cabelo de avião. Olha lá. Vamos para o mundo corporativo, porque a Apple entrou na sexta-feira com uma ação contra a OpenAI num tribunal federal no norte da Da caloria? Tá Califórnia, pô. Acusando a criadora do chat GPT de roubar segredos comerciais para desenvolver seus próprios dispositivos para o consumidor. A disputa é especialmente paradoxal porque as duas empresas anunciaram uma parceria em 2024, quando o chat GPT foi integrado ao sistema operacional do iPhone. Inclusive, quando o acordo foi fechado, o Sam Altman foi pessoalmente na sede da Apple para anunciar. A relação esfriou esse ano, ou no final do ano passado, quando a OpenAI falou que vai para hardware. Eles estão querendo fazer celulares e contratou Tang Tan, sabe quem é? Ex-vice-presidente da Apple, como diretor de hardware. E segundo a ação, esse Tang Tan é terrível, segundo a ação. Ele teria orientado candidatos para emprego que ainda estavam na Apple para levar peças reais da Apple na entrevista de emprego e falando assim, olha, o que você faria se fosse assim? Dar uma mostrada na peça. Mostrar e contar era um monte. Onde a equipe poderia obter informações. O que acontece? O que a gente vê na tecnologia? A Apple
não era concorrente da OpenAI. Por quê? Porque a OpenAI fazia a IA e a Apple fazia o hardware. Porém, a OpenAI falou, por que a gente não faz o celular também? E aí eles começaram a competir. Essa questão de concorrência no mercado tech é muito comum. Não sei se vocês sabem disso, mas tem um caso muito emblemático do ano que eu nasci, de 79. A Xerox, da máquina de Xerox, ela tinha uma interface gráfica que chamava GUI. E aí era para você se comunicar com as máquinas, era interno. Aí o Steve Jobs foi lá, fez uma visita na Xerox e falou, olha, isso aqui é genial. E era justamente o sistema do mouse que a gente conhece como hoje. E ele foi e colocou no Macintosh. Isso em 85. Ele foi acusado de roubar ali a ideia, a interface. Aí, eles meio que licenciaram essa tecnologia. E aí o Windows fez isso no Windows 2.0. E aí a Apple também acusou o Windows. Então, esse negócio de tecnologia é um mercado que muda. Né? Hoje eu estava lá na China, você tem o super aplicativo. Na China você tem que ter, você não pode ter o WhatsApp, você não pode ter o Google, você não pode ter nada. Eles têm o super aplicativo, então tem o WeChat, que aí você fala com as pessoas, você pega o Didi, que é o espécie do Uber lá, você consegue fazer reserva para eventos, tudo no super aplicativo. Não começou assim, começou cada um fazendo uma coisa, depois centralizou. E o governo também tem relação com o super lá o governo controla tudo. Lá você não sai, você não muda você não pega trem sem o governo saber. Vamos para o segundo assunto do dia, que é o El Niño. Esse assunto importa muito, é o El Niño. Vou pedir aqui para os nossos... Quem está no TP hoje? É o El Niño. É o nosso amigo do TP. O Delado está bravo. El Niño. A Agência Oceânica e Atmosférica do governo americano, junto com a Organização Meteorológica Mundial e o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, colocaram o Brasil no centro de suas preocupações para o segundo semestre. As três agências, olha lá, Emílio, você que gosta desse assunto, falaram que o ciclo do El Niño provavelmente atingirá intensidade muito forte, com potencial para se tornar o El Niño mais poderoso já registrado. A maior intensidade vem em dezembro desse ano e janeiro do ano que vem, justamente quando começa o plantio da soja. O agronegócio brasileiro entra nesse ciclo complicado. Por quê? Porque a gente tem no agro hoje juros altos, com inadimplência recorde, fertilizantes caros e a ameaça dos Estados Unidos de taxar as exportações. É o que os analistas da FGV, especialistas, chamaram alinhamento das estrelas do mal. Os riscos, no entanto, são distintos por região. Você tem o Centro-Oeste e o Mato Piba, que é onde está concentrada a produção de soja e milho, que essa produção fica exposta a veranicos e atrasos. E no Sul, isso ajuda. Então nós tivemos um professor Molhon. Eu lembro, eu estava aqui. O professor ele falou o seguinte, que o clima, existe até essa famosa frase, que o clima não repete sua própria história. Ou seja, não tem como você pegar e dizer que isso que aconteceu vai acontecer, porque depende de vários fatores. Sim. Depende também do fator ambiental. Você tem esses registros, se o ambiente for proposto para isso, acontece. Se não, não vai acontecer com essa... Não dá com intensidade. Mas os preços futuros estão subindo, de café e de cana. Então, porque estão criando expectativa. Essa expectativa muito negativa em cima disso. Não só. Você sabe que soja é um problema em cadeia, porque a soja é ração dos outros animais. Então, se sobe o preço da soja, sobe carne e derivados. Sobe leite, por exemplo. Sim. Então, uma coisa que preocupa. Mas os preços estão subindo, estão falando que vai vir uma produção menor. Se vai acontecer alguém ou tem não, interesse nisso. Sempre tem, né? Sempre tem. Alguém tem muito interesse nisso aí. Agora,
Ele falou, a gente tem a entrevista, se você quiser procurar aí no YouTube, que ele também é um cara que ele dá muita informação para o agronegócio brasileiro. E ele acertou tudo que ele falou ano passado. Ele veio ano passado aqui. Então, se você procurar, ele fala exatamente sobre esse ele deu uma acalmada, inclusive, né? Super El Ninho. Boa. Temos também o desfecho da Oi Telecom. Olha só, essa notícia fecha um capítulo longo e turbulento da história da telecomunicação no Brasil. A Oi assinou a venda de toda essa operação de telefonia fixa para a Método Telecomunicações, uma empresa que até então ninguém conhecia, pelo menos no grande público. O negócio precisa ainda receber a aprovação da Anatel e do CAD antes de ser concluído. A Método venceu o leilão judicial realizado em abril deste ano na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, aos 60,1 milhões de reais à vista. Toda a rede de voz fixa, os serviços de utilidade pública, aquele 190, 192, 193, as torres, os cabos de infraestrutura, as concessões do Carrier of Last Resort, que é aquela obrigação que as empresas têm de dar telefonia fixa, nas cidades onde a telefonia fixa é a única opção até dezembro de 2028, além da base de clientes. Na Dinamarca acabou a telefonia fixa. Finlândia também acabou. Finlândia não tem mais, não tem mais rádio. O que na Finlândia. acontece? Não existe mais rádio mesmo, broadcast. Não existe mais. É digital, né? Tudo digital. É digital. Tudo digital. Mas a TV nossa é digital, né? A TV hoje que a gente vê é digital. Ela não é mais por sinal. Tanto é que as rádios agora pegaram o sinal da TV. Isso. A Jovem que é a banda estendida. A banda estendida que antes era dedicada à TV. Mas qual que é o problema? Esses países acabaram programando. Aqui tem uma empresa que você depende do 190, 192, 193, é uma empresa pequena, a gente não sabe se vai dar conta, e se o regulador não monitorar de perto, você pode ter ruptura em serviços públicos. E você também pode deixar a gente sem telefonia, porque tem lugar aqui no Brasil que o celular não pega. Ó, o Starlink chega. Tem os jovens que estão nos acompanhando agora. Vocês sabem, jovens, que existia uma época que você discava um telefone assim, um telefone grande, e você discava, ele falava, disque agora, aí você discava o número, você discava um número e ficava esperando e dava a hora, falava, são 13 horas, verdade, 14 minutos, eu adorava. 22 segundos, Telesp dava a hora, informa. Telesp informa. Tinha despertador. Você lembra? Eu ligava pra saber o horário. Tinha despertador também. Telesp Podia ligar informa. pra Telesp. Era um telefone.